Você já ouviu falar de Mefibosete? Eu sei, é um nome um pouco diferente, mas a história por trás desse nome é uma das mais tocantes e poderosas que você vai encontrar. É uma história sobre quedas, esquecimento e, acima de tudo, sobre uma graça que transforma tudo. Vamos voltar no tempo. Mefibosete era neto do primeiro rei de Israel, o rei Saul, e filho de Jonatas. Ele nasceu no palácio, com um futuro promissor pela frente. Mas a vida dele mudou drasticamente quando ele tinha apenas 5 anos. Após a notícia da morte de seu pai e de seu avô em batalha, sua babá, no desespero da fuga, o deixou cair. Nesse acidente, ele ficou aleijado dos 2 pés. Naquela cultura, uma deficiência física como essa era mais do que uma limitação. Era um estigma. Significava que ele não poderia servir no exército, não poderia herdar terras da mesma forma, e para muitos seria visto como alguém amaldiçoado. De príncipe a exilado em sua própria terra, Mefibosete cresceu longe de tudo o que conhecia, vivendo na obscuridade. Anos se passaram. Davi, o melhor amigo de seu pai Jonatas, se tornou o novo rei de Israel. O reino estava consolidado, as guerras haviam diminuído e, em um momento de paz, Davi parou e fez uma pergunta que mudaria tudo. Será que ainda resta alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus por amor a Jonatas? Pense nisso. Normalmente, um novo rei eliminaria todos os descendentes da dinastia anterior para evitar futuras ameaças ao trono. Mas Davi não estava pensando em poder, ele estava pensando em uma promessa, uma aliança de amizade que ele fez com Jonatas anos antes. Alguém então se lembrou de Mefibosete, e onde ele estava? Morando em um lugar chamado Lo-debar. Esse nome, em hebraico, significa literalmente lugar de nada ou sem pasto. Era um lugar estéril, esquecido, um reflexo perfeito de como Mefibosete devia se sentir, quebrado, escondido e sem esperança. Ele vivia de favor na casa de um homem chamado Maquir. Imagine a cena. Os guardas do rei chegam em Lo-debar. O que você pensaria se fosse Mefibosete? Provavelmente que seu fim havia chegado. O neto do antigo rei, agora sendo convocado pelo novo. Ele foi levado à presença de Davi e, cheio de medo, se prostrou com o rosto em terra. Mas a primeira coisa que Davi diz é: não tenha medo. Davi não o viu como uma ameaça, nem como um aleijado ou um coitado. Ele viu o filho de seu amigo. Então, Davi faz uma declaração extraordinária. Vou devolver a você todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa, como um dos meus próprios filhos. Isso é impressionante. De um lugar sem pasto para a mesa do rei. De uma vida de esquecimento para uma posição de honra. Mefibosete, que se via como um cão morto, foi elevado e tratado como realeza, não por mérito próprio, mas por causa da graça e da fidelidade de Davi a uma promessa antiga. Essa história é um espelho poderoso para nós. Quantas vezes nos sentimos como Mefibosete, marcados por quedas do passado, vivendo em nosso próprio Lo-debar de insegurança, medo ou fracasso? Sentimos que não merecemos um lugar de honra, que estamos quebrados demais. Mas a beleza dessa narrativa é a graça. Assim como Davi procurou por Mefibosete, existe uma bondade que nos procura em nossos lugares de esquecimento. Uma graça que não olha para as nossas falhas ou para o nosso passado, mas nos convida para um lugar de comunhão e honra. Somos convidados a sentar à mesa, não como servos ou estranhos, mas como filhos. A história de Mefibosete nos ensina que nenhuma queda é definitiva e nenhum lugar de esquecimento é para sempre quando a graça nos encontra. Ela nos restaura, nos dá um novo nome e um lugar de pertencimento. Obrigado por assistir e por mergulhar nessa história comigo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir isso
E não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima.